Fala pessoal, como que eu faço paginação de piso ou paginação de revestimento no Revit? Aqui eu tenho essa planta aqui, ela já está desenvolvida, e agora eu vou começar a detalhar mais ela para o meu cliente. E eu tenho que fazer a paginação de piso desse banheiro e dos revestimentos. Aqui é uma planta já técnica, eu preciso então mudar uma planta específica para revestimento, até porque aqui a escala é 1 para 50, normalmente a escala é 1 para 25, 1 para 20. Então a primeira coisa que eu faço, eu vou vir aqui em vista e chamada de detalhes e peço para o Revit separar esse banheiro para mim aqui como se fosse um detalhe. E de fato é um detalhe, né? Quando eu clico no botão direito aqui, vou vir aqui na vista e vejo, ó, posso até ocultar essa parte aqui do corte, ocultar elemento, posso até deletar essa linha aqui auxiliar e vejam que agora eu tenho aqui uma planta já separada na escala que veio 1 para 25, padrão do Revit quando a gente pede uma chamada de detalhe. Posso até ajustar um pouco mais aqui para deixar mais evidente somente o banheiro e não tanto o que existe em volta. Posso ocultar algumas informações caso você tenha alguma informação a mais aqui na lateral? Pode, sem problema nenhum. Então está aqui, ó. Opa, vamos ocultar isso aqui, elemento, ok. Pronto, tem minha planta aqui. Agora é questão de trabalhar essa planta para deixar de uma forma mais visível. Primeiro de tudo, eu preciso então trazer um pouco mais de leveza a essas mobílias, né? Estão uma representação muito forte. Então, eu vou selecionar com o botão direito, sobrepor gráfico na vista, por elemento. Eu simplesmente vou colocar aqui ó, meio tom, só para ficar um pouco mais clarinho. O mesmo eu faço para esses elementos. Ó. Eu selecionei um, segurei CTRL do meu teclado, ó, selecionei um. Quando eu seguro CTRL do meu teclado, ele aparece um sinalzinho de mais ali no cursor. E quando o Revit pré-seleciona o objeto, eu clico. Vou clicar com o botão direito, sobrepor gráfico na vista por elemento e vou colocar meio tom. Pronto. Então veja que ele ficou um pouco mais suave, né? Não ficou tão chamativo. Agora vamos lá. Eu preciso alinhar primeiramente esse piso. Vejam que aqui eu tenho um rejunte e o outro rejunte ele passa aqui. No banheiro não é muito aconselhável a gente trabalhar com peças muito grandes. Aqui o meu cliente ele pediu em toda a casa um piso de 1,8 por 1,8, inclusive nos banheiros. Então vou ter que obedecer as regras que meu cliente pediu. E eu gosto de começar sempre aqui, ó, lançando na entrada. Quando a pessoa entra pelo banheiro, ele tem uma peça inteira. Até porque os recortes vão ficar aqui, ó, atrás. Então eu preciso conferir se está alinhado. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma cota, ó, da face da parede, tá? Por que da face da parede? Porque esse branquinho que nós temos aqui é o revestimento. E na obra, pelo menos eu trabalho dessa forma. Eu coloco o piso primeiro e depois eu venho com o revestimento. Primeiro eu vou ajustar aqui a visibilidade. Aqui a minha porta ela está mais simples. Não sei se vai aparecer por conta da câmera, mas eu tenho aqui, ó. Eu vou deixar no alto, que agora sim ele representa a espessura da folha aqui da minha porta. Então voltando aqui, eu vou pegar a face da parede e esse alinhamento. Ó, aqui está com 1,8. Beleza, vou deixar ele aqui. E agora eu vou buscar esse rejunte e a face da parede. O Revit não está deixando eu selecionar a face, então eu vou apertar a tecla Tab do teclado e pronto. Aqui ele já está alinhado. Provavelmente quando eu já desenho o piso eu já deixei alinhado. Mas vamos lá, digamos que o seu não esteja alinhado. Como que eu faço isso para alinhar? Simplesmente, ó, aba modificar, busco a ferramenta alinhar. Eu vou buscar a referência aqui a face da parede e vou aqui buscar a referência esse rejunte, né? Essa linha que representa o rejunte. A mesma coisa eu faço para esse lado, eu busco aqui a face da parede e esse rejunte. Pronto, agora eu tenho certeza que está. Vou deixar cotado também, porque eu sempre deixo cotado essas peças para mostrar que é uma peça inteira, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Então, quando o meu azulejista for fazer esse levantamento, ele sabe que aqui ele vai lançar uma peça inteira. Vou vir aqui em anotar, inserir aqui componente, ó, componente de detalhe, e eu já tenho aqui setas de paginação. Aí eu vou posicionar aproximadamente aqui no canto, vou apertar espaço para ele rotacionar no tamanho certo, no sentido certo, e pronto. E agora eu vejo, posso até ajustar um pouco mais, reduzir um pouco mais essa seta, que é só mesmo para indicar no sentido do lançamento. Pronto, esse meu piso aqui já está de acordo. Agora eu vou buscar agora os revestimentos. Tá? Para isso, eu vou vir aqui em Vista, e aqui em Elevação, vou selecionar o primeiro item aqui, Elevação. Eu já tenho aqui minha família aqui de elevações internas, e vejam que quando eu aproximo da parede, o próprio Revit, olha, já busca uma referência de parede.
Eu vou posicionar aqui e vou dar simplesmente um clique. Pronto. O que acontece? Agora, essa minha tag aqui de identificação de elevações internas, ele tem essa situação, é uma bola com uma seta aqui. Essa vista está habilitada, essas aqui não estão habilitadas. Ó. E aí eu vou habilitar todas elas, porque ele vai gerar as 4 vistas. Pronto. E depois que eu renomear tudo mais, ele vai aparecer aqui no meio a folha e aqui o nome das vistas. Então agora eu tenho as 4 vistas. Onde que elas foram, professor? No navegador de projetos. Eu tenho aqui, ó, elevações internas. Ó. Então quando eu abro, mando expandir isso daqui, eu tenho elevação A, B, C e D. Então vou dar 2 cliques na elevação A e vejam que a elevação A então é aquela, essa aqui, ó. Essa parede aqui onde compõe a porta. Então, aqui eu vou fazer alguns ajustes. O primeiro de tudo, eu vou ocultar aqui esses níveis. Então, vou ocultar categoria. Pronto. Eu já deixo ele de uma forma mais limpa. E vejam que ele pega certinho o início até o final. Eu gosto de trabalhar mostrando aqui as paredes e a laje. Tá? Eu acho que fica mais fácil na obra para o azulejista identificar qual é a parede. Fica uma informação mais relevante. Então, como que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui, selecionar essa pontinha, ele aparece essa linha azul. Primeiro que essa linha indica como se fosse a posição do observador. Então, se eu colocar mais atrás, ó, de forma que apareça aqui o chuveiro, olha o que acontece na minha elevação. Ó. Então, ele apareceu um pedacinho do vaso e o chuveiro. Então, eu posso regular. Como o foco aqui ele é o revestimento, eu vou deixar aqui, não aparecendo chuveiro, vaso, nada, apenas o revestimento e o box. Eu gosto também de mostrar as paredes, então eu vou pegar nessa bolinha aqui e aproximar até o final da parede para mostrar as paredes laterais também. Pronto. Aqui é a profundidade da vista. Não precisa ter uma profundidade tão longa assim. Posso deixar até inclusive bem próximo aqui, cortando a parede sem problema nenhum. E vejam já o efeito. Vou puxar agora um pouco mais acima, para mostrar a laje. Ajustar aqui com a laje. Pronto, agora é questão de combinação, questão de ajuste, tá? Então, como que eu vou fazer esse ajuste? Aqui nessas imagens, eu deixo aqui embaixo, ok? Ele não mostra aqui as camadas do piso. Eu deixo aqui também em linha oculta, para ficar bem técnico. Essa parede, vou segurar o Ctrl, e essa parede, eu vou sobrepor gráfico ó, por elemento. Como é plano de corte, então vou vir aqui em padrão de corte, achura sólida, eu vou escolher um cinzinha bem clarinho, tá? Pode ser até esse aqui. Vou aplicar, pronto, já ficou clarinho. O piso eu gosto de deixar ele bem escuro, então vou selecionar aqui, sobrepor gráfico na vista, por elemento. Vou deixar então aqui preenchimento sólido e um cinza mais bem fechado mesmo, escuro, para representar um piso, né? E a laje, eu gosto de fazer uma achura combinada, então vou clicar no botão direito, sobrepor gráfico da vista, por elemento. No primeiro plano, nós vamos colocar aqui concreto, e vou colocar um cinza bem escuro. E no segundo plano, eu vou trabalhar aqui com preenchimento sólido e um cinzinha mais claro do que as paredes. E pronto, agora eu tenho ali a representação da laje. Vejam que agora eu consigo observar aqui então o revestimento, e aí eu preciso fazer um ajuste nesse revestimento. Ó. Eu já até posso estender esse revestimento até o piso, que essa parte aqui é a área molhada. Nesse aqui que eu tenho, eu vou editar o perfil e conferir, porque eu já tenho essa parede aqui modelada. Ó. O seu provavelmente vai estar aqui. Ó. Eu vou até mandar redefinir essa parede, ó, redefinir perfil. O seu provavelmente vai estar com esse vão embaixo, né? Porque esse revestimento nós inserimos aqui, tomando cuidado de usar essa face aqui, esse piso. Se eu simplesmente abaixar aqui ó, mais 2 centímetros, ó, o que acontece? Isso aqui tudo vai ficar duplicado. Então, para ficar algo mais real possível, eu seleciono, edito o perfil e eu faço esse recorte aqui, editando o perfil. Faço os ajustes aqui com a ferramenta para o estender. E pronto, confirmo. Agora eu fico com o mais real possível. Esse box, vou aqui, ocultar gráfico. Ocultar não, perdão, sobrepor gráfico na vista por elemento. Vou deixar meio tom. E na verdade eu vou até aqui, ó, todos eles, eu vou deixar aqui preenchimento sólido. Ó, preenchimento sólido. E numa cor branca.
tá? Uma cor branca. Por que eu vou deixar todos eles? Porque esse tipo de móvel, vamos dizer assim, né? Ele tem o plano de corte e tem o plano de fundo. Então aqui ele fica mais suave, não dá ênfase para ele. Nós temos então agora, de fato, uma ênfase ao revestimento. Posso muito bem agora vir aqui em modificar, alinhar e mandar fazer os devidos alinhamentos. A começar aqui, ó, primeiro por aqui, e depois eu vou dar tab aqui até localizar essa linha que representa o rejunte. Pronto, ó, então eu tenho certeza que ele está começando aqui e vai ficar um recortezinho aqui dessa peça. Agora, no alinhamento, nesse alinhamento horizontal, o ideal é seguirmos o piso, tá? Eu sei que o piso começa a 1,08 m aqui da face da parede, então eu posso traçar uma linha de referência e fazer o alinhamento, ou eu posso abrir uma vista lá nessa minha planta, ó, eu posso vir aqui ó, em vista, ao invés de abrir um 3D, vou clicar na setinha e uma câmera. E puxar uma câmera aqui, ó, vamos ver retinho aqui, só para nós observarmos. Pronto, ele vai abrir uma vista, vou expandir aqui essa parte visual. Quanto mais a gente expande aqui, mais ele distorce um pouco, mas não tem problema, o foco aqui é mostrar o alinhamento e vejo que ó, ele está alinhado. Ótimo, então agora eu sei que está alinhado. Caso não estivesse, professor, o que eu faria? Modificar, alinhar, vou buscar a referência aqui do piso, tá? Apertando Tab até localizar aqui essa linha de rejunte, e depois eu vou buscar o alinhamento aqui do meu revestimento. Pronto, ele está alinhado. Alinhou automaticamente essa vista? Sim, essa vista automaticamente foi alinhada. O mesmo eu já posso deixar preparada essa daqui, ó. Veja que o Revit até já fez a leitura, né? Eu já consigo verificar que ele está alinhado aqui, ó. Mas eu posso simplesmente vir aqui e mandar alinhar aquela e vou alinhar todas elas já por aqui, ó. Ó, essa aqui dentro da janela não estava, o Revit já não identificou. E tem um outro probleminha nessa vista aqui, ó. Vamos ajustar ela agora então. Porque aqui o meu revestimento ele está na vertical, sendo que eu estou trabalhando no revestimento na horizontal. Tá? Aqui também eu vou dar um zoom. Ó, eu vejo que vou conferir aqui esse alinhamento. Ó, esse alinhamento com esse, ok, mas esse aqui não, e eu vou ter que conferir isso depois. Então, praticamente, esse aqui está pronto. Eu simplesmente vou colocar aqui, então, e anotar um componente aqui de seta, indicando que o lançamento começa por aqui. E já vou até ajustar o tamanho. E vou cotar, porque aqui o azulejista vai saber, então, que essa peça começa aqui. Ó, vou buscar a referência da face da parede, ó. Pronto, ele não tem 1,8, professor. Por que eu não tenho 1,8? Porque nós casamos 1,8 aqui, ó. Se eu buscar daqui, ele tem 1,8, ó. Ele tem 1,8, ó. Certo? Por quê? Porque nós buscamos a referência de 1,8 dessa peça aqui, ó. Então agora os revestimentos aqui eles estão alinhados, tá? Então ele sabe que aqui ele vai ter uma peça de 96 e depois duas de 1,8. Agora vamos para aquela vista. Essa aqui nós já acabamos configurando, essa daqui, né? Agora vamos essa aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui nesse lugar, na setinha mesmo. Vou ocultar, ó. Ocultar categoria. Vou aproveitar e selecionar todos esses objetos aqui, ó. Inclusive o chuveiro. Clicar com o botão direito. Sobrepor gráfico na vista por elemento. E meio tom. Aplicar, ok. Pronto, agora o foco é o revestimento. Já está aqui embaixo, linha oculta, perfeito. Eu preciso mostrar então aqui laje e as minhas paredes, então eu poderia até fazer isso aqui, ó. Puxar aqui e puxar de novo aqui até ficar próximo ali à minha parede. Não tem problema, posso fazer por aqui também. Ó, puxei para cá um pouco mais e vou puxar aqui mais próximo aqui à minha parede. Pronto. E vou puxar mais para cima um pouquinho para mostrar a laje. Ok. Perfeito. Agora a questão de ajustes, igual nós já falamos, né? Essa parede e essa parede eu vou sobrepor gráfico na vista por elemento. Aqui eu vou preenchimento sólido e esse tom de cinza. Aplicar, ok. Piso, eu falei para vocês que eu gosto de um tom mais escuro, né? Um cinza mais escuro. Então vem aqui, preenchimento sólido, um cinza mais escuro. Ah, tem gente que prefere aqui a mesma representação da laje, não tem problema. Segue o seu padrão de projeto. E aqui uma chura combinada, né? Onde eu venho selecionar por elemento. Na primeira, eu tenho aqui um concreto. E aí, material, vou pegar esse cinza bem escuro. E aqui um preenchimento sólido, um cinza mais clarinho do que a parede. Pronto, e fica em evidência que ali é a laje. Agora vejam o seguinte, meu revestimento ele está aqui
na vertical e eu preciso colocar ele na horizontal. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, com a tecla Tab, selecionar uma dessas linhas aqui que representa o rejunte. Vou selecionar aqui rotacionar e vou mandar rotacionar 90 graus. Pronto, agora ele ficou deitado. Já vou fazer o ajuste aqui, ó, editar perfil e fazer com que ele fique o mais real possível, né? Igual é feito de fato na obra. Fechar o cadeadinho aqui é opcional, tá, turma? Pronto. Está ok. E agora vamos então aos alinhamentos. Eu preciso alinhar com o meu piso e alinhar com o que já tem aqui nessa parede que nós já configuramos. Então eu volto aqui nessa vista. Ó. Agora vejam que ele já está então na horizontal. Vamos lá, vou puxar um pouco mais aqui, ó. Ferramenta alinhar, selecionar primeiro esse aqui do piso e agora vamos selecionar esse rejunte. Pronto, alinhei com o piso. Agora eu vou alinhar aqui as alturas, né? Então primeiro vou selecionar aqui esse rejunte e agora esse outro rejunte. Pronto, ele está ajustado. Está então seguindo todo um alinhamento aqui na horizontal e todo um alinhamento aqui na vertical. Volto para cá e ele está prontinho aqui. Posso, ó, até pediu para eu salvar, né? Vamos salvar esse projeto para não correr o risco de perder toda essa edição. E agora aqui o foco, na verdade, turma, ele é a paginação de piso, mas você pode até aproveitar essa imagem para cotar a altura, puxar linhas de chamada, identificar os materiais aqui que vão ser colocados, como a pedra, a cuba, a torneira, o vaso sanitário, por aí vai. Eu não gosto de deixar isso aqui preto, ó. Tanto esse quanto esse eu gosto de deixar ele mais branquinho, então eu vou vir aqui com o botão direito, sobrepor gráfico na vista, por elemento, e todos eles eu vou deixar aqui preenchimento sólido e trocar esse preto por um branco, ó. Então vem aqui, coloco o branco, vem aqui, coloco o branco também, todos eles, porque se tiver alguma coisa que está numa vista mais ao fundo, ele vai obedecer a regra. Aplicar, pronto. Eu acho que ele fica uma visão mais técnica, tá? Um projeto mais técnico. E agora eu vou aqui em anotar, componente, vou agora falar para os meus legistas, ó, começa daqui esse revestimento, e aí você vai ter uma peça aqui menor, tá? Uma peça aqui com 61, porém vai ter uma peça inteira nesse sentido, que é 1 e 8. Pronto, e agora posso até colocar um identificador se eu quiser, né? Vou vir aqui um identificador de categoria, ó. E eu posso, cliquei aqui, agora eu trago ele aqui, ó. Posso até identificar. Fica até mais fácil, porque daí a pessoa já sabe, ah, aqui então é esse revestimento. Depois eu posso até mudar esse nome, para facilitar, aqui ele está buscando o nome, tá? Então eu posso depois mudar o parâmetro aqui dessa família, ou mudar o nome para facilitar então o entendimento. Quando o azulejista olhar esse projeto, ele sabe qual é o revestimento, por onde ele vai começar o lançamento, e qual vai ser aqui o corte que ele vai ter que dar nesse primeiro lançamento, certo? Então é assim que eu faço o revestimento de todas as paredes. Depois é só montar a prancha, gerar o PDF e entregar para a obra. Conferir, né? Dar mais um pente fino, ver se está tudo ok. Ali não faltou aquela parede do banheiro ainda, tem o chuveiro, eu vou fazer agora. Mas esse aqui é para ser um vídeo rápido, prático, para ensinar vocês como que eu faço ali. Vocês viram que não tem mistério. E olha que foi rapidinho, né? Eu já alterei ali a configuração, já deixei de uma forma mais técnica. Monta a prancha agora é simplesmente arrastar esse desenho para a prancha. Ele já está na escala 1 para 25, se você quiser você pode ajustar essa escala depois, conforme a sua necessidade e pronto. Entregar isso daí para ser executado.